nos transformou, ensinando-nos a viver num mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só o amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Somos povo, povo de Deus, e formamos um reino de irmãos, e a palavra que é viva nos guia e alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Muito obrigada. Então, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo nos inspire nessa noite para que nós possamos aprender mais algumas coisas da palavra do Senhor. Vamos rezar essa Ave Maria pela paz mundial, para que Nosso Senhor interceda também, que tenhamos docilidade de coração para compreendermos melhor a Sagrada Escritura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, graças a Deus, hoje nós não temos aquelas chuva tão intensa, não é, como da outra vez. Nós estamos aqui no livrinho com o segundo encontro. A gente vai começar aqui com o livrinho, depois a gente passa para alguma coisa mais substanciosa, que estão nos meus slides. Dizendo que alguém me lembre de passar os slides para vocês depois, que fique aí no grupo, para que vocês tenham também, né? Então, é o seguinte, nós temos aí a página 27 do livrinho aí do Dom Jacinto, que diz o seguinte: a Bíblia foi escrita em, primeira coisa, cerâmica, tabuinhas de barro mó. Então, é o seguinte, no século XIX, teve muitas descobertas arqueológicas naquela área da terra de Israel e da região da Mesopotâmia, ali entre o rio Eufrates e o Tigre. E foi descoberta uma biblioteca que os estudiosos chamaram de tablets. Vários tablets, né, que é o inglês, as tabuinhas, né? Escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, primeiro antes aqui. A escrita cuneiforme é uma escrita que se chama assim porque em latim prego é cuneo. E aí elas parecem uns preguinhos, sinais que parecem preguinhos. Não é isso aí, isso aí é hebraico, né? Bom, então, esses textos pertenciam à antiga biblioteca da capital. Nínive era a cidade capital do Império da Assíria. O Império da Assíria chegou a dominar o povo de Israel. Isso aí mais para frente a gente vai ver quando chegar no livro dos Reis.
Pois bem, então os textos, muitos textos que estavam lá, são textos que a gente não pode dizer que seja 100% texto bíblico, porque a Bíblia os modificou bastante. E nós vamos ver isso de perto quando estudarmos a criação. Nós não vamos começar o estudo da Bíblia pela criação, porque os textos da criação são mais complexos e também porque eles vieram depois. Nós vamos primeiro tratar dos textos do Gênesis, que se referem às narrativas, contação de história. Depois, né, quando a gente estiver lá na frente, eu sou catequista, sempre fui, mas me sinto, mesmo não estando diretamente com as crianças, eu me sinto catequista sempre. E eu sempre fui de opinião que ninguém chega e ensina o Pai Nosso para as crianças. A gente vai contando a história de Jesus e no dia que Jesus ensina o Pai Nosso, é o dia que a gente ensina o Pai Nosso. Não é? Então, a gente vai ensinar os mandamentos no dia que Jesus disse para aquele homem, o homem pergunta o que tem que fazer para entrar na vida eterna e ele disse quais são os mandamentos. Aí, é ali naquela hora que a gente vai ensinar os mandamentos. Então, tudo dentro de um contexto para ficar compreensível. Então, só vou falar dos textos da criação quando chegar a época da história do povo de Israel, que eles escreveram os textos da criação. Mas, enfim, por que eu estou falando disso? Porque esses tablets, que antes tablet não era esse equipamento que a gente tem, que as pessoas têm. Tablet, quando dizia tablet, estava se referindo aos achados arqueológicos, que são os tablets de hoje imitam, do mesmo tamanho dos tablets que foram encontrados lá, né? Com textos, os que são do tamanho de tablets, mesmo dos atuais tablets, equipamento eletrônico, eram livros. E outros pequenininhos que cabia na mão, era recado, carta, lista de compras, exercício de aula para criança, certo? Então, certo é que se escrevia no barro, tá? No barro molhado, fazia aqueles sinais e colocava no forno ou no sol para secar. E aí depois guardava. Era muito interessante, mas não durava muito, né? Se quebrava com facilidade. É como a alvenaria, não é? Que não é endurecida, qualquer coisa, os tijolos de alvenaria se quebram, né? Então, o primeiro material era esse. Nós não temos o texto bíblico propriamente dito, porque a Bíblia fez mudanças muito sérias, muito significativas nesses textos, mas esses textos são muito anteriores aos textos bíblicos e os autores bíblicos pesquisaram esses textos para escrever algumas coisas da Bíblia. Aí vocês devem estar se perguntando aí como é que o autor bíblico é inspirado por Deus e vai pesquisar lá ler os textos da biblioteca de Nínive. Quando foi que o autor bíblico teve acesso a esses textos na biblioteca de Nínive? Quando a Síria dominou o povo de Israel, claro. Muitos foram espalhados e alguns foram para a Síria. Então essas histórias se tornaram conhecidas e foram narradas e depois foram escritas, hoje estão na nossa Bíblia. Muda a visão de Deus, muda a visão do ser humano, muda a visão sobre o mundo. Várias coisas foram radicalmente mudadas, mas a base são esses textos. Então, como diz o Dom Jacinto aqui, o pior que eu deixei o meu exemplar em cima da mesa, estava todo rabiscado. Ele diz aqui, na página 25, no número 4,
diz: Deus é o principal autor de toda a Bíblia. O Espírito Santo inspirou toda a Bíblia, mas não foi psicografia nem ditado. As pessoas usaram suas capacidades, seus conhecimentos e os meios de que dispunham para escrever a mensagem da fé inspirada por Deus. Então, as pessoas foram inspiradas a escrever, né, mas elas escolheram o gênero literário, escolheram como é que iam passar a mensagem. O que vem de Deus é a mensagem. A forma de passar a mensagem vem do autor humano, né? Então, como diz a Constituição do Vaticano II, a Bíblia tem dois autores, Deus e o homem, Deus e o ser humano. Deus inspira o ser humano e o ser humano encontra a melhor forma de passar aquela mensagem inspirada. Tem mais, Deus só inspira elemento salvífico, ou seja, Deus só inspira aquilo que o ser humano não tem condições de saber através da razão. Para tudo mais, Deus deu neurônio e aí o ser humano deve usar a ciência para descobrir. Aquilo que não é do campo da ciência é o que Deus inspira. A razão humana pode chegar à conclusão de que existe um ser supremo, pode né, pelo uso da razão, se fazer um silogismo, isso os filósofos gregos fizeram, e chegar a essa constatação, ou pelo menos a possibilidade de existir um ser supremo, uma divindade ou mais de um, mas a razão humana não sabe nada sobre essa divindade. Então, tudo que vem sobre Deus é inspirado por Deus. E tem mais uma coisa, o ser humano ainda tem dificuldade de compreender porque ele está situado num contexto. Então, depois nós vamos ver isso com calma quando a gente estudar o livro de Jonas. Vocês vão ver que Jonas, Deus diz uma coisa para ele e ele compreende outra. Mas antes que a gente chegue ao livro de Jonas, São Francisco de Assis é inspirado por Deus, por Jesus, para reformar a igreja. Então ele convida os amigos dele e vão reconstruir a capela, não é? Vão reconstruir a Porciúncula, aí ajeita o telhado, ajeita as paredes, e chamam os povos, vão cantar lá e tal. Ótimo, maravilha. Mas depois que tudo está inaugurado e pronto, Jesus o inspira de novo e disse: não, Francisco, não era bem isso que eu estou te falando não, né? É reformar a igreja assim, a igreja, pessoas, né? É desse jeito também na Bíblia, da mesma forma, né? Às vezes, só um livro começa a dizer uma coisa e só no outro livro é que fica mais claro aquilo que na época que Deus começou a inspirar não ficou tão claro. O ser humano pensou que era outra coisa. Então o ser humano sempre vai achar que é outra coisa. Nós vamos ver isso com a história de Abraão, que nós vamos começar hoje a história de Abraão. Então o ser humano não estava em transe quando ele escreveu. Ele estava normal. Ele trabalhou, não é? Depois ele escreveu um pouco, no outro dia escreveu outro pouco, passou não sei quantos meses sem escrever, depois escreveu de novo. Escrever era muito difícil, o material era muito difícil de conseguir material para escrever, tá? E assim foi um processo que não foi assim ele fechar os olhos e sair tudo de uma vez, não teve nem chance, tá? Então nós temos aí alguns materiais nos quais a Bíblia os textos bíblicos foram realmente escritos. Um material que se usava bastante eram as pedras, né, as lajes, para escrever coisas que eles queriam que durasse mais tempo. Então se usava um material mais resistente ao tempo. Então se escreviam algumas coisas nas rochas, né, esculpido, escrita esculpida, tá? Então nós temos aí as tábuas dos 10 mandamentos em hebraico.
E nós temos aí alguns materiais, eu queria dizer para vocês que... Cadê aqui? Eu aprendi a... Esse aqui. Tá pequenininho demais. Apontador. Estão vendo, né? Muito bem. Então eu queria dizer para vocês que os livros eram colocados dentro de potes de cerâmica, separados. Eles não eram assim, um depois do outro, como a gente tem hoje, né? Depois eles eram guardados em estantes, tinha tábuas, né? E umas estacas enfiadas numa parede, e as tábuas e essas jarras de cerâmica que guardavam esses livros. E era muito importante essas jarras de cerâmica, porque conservava o couro e também o material vegetal, que é o papiro, sem o mofo, sem aquele excesso de umidade, sem o excesso de umidade, e por isso conservava mais o material. Então a jarra de cerâmica era muito importante para guardar os livros. Os livros eram enrolados e colocados aí. Eu não trouxe, né, Maria? Deixei em Fortaleza a minha jarrinha de cerâmica para mostrar. A gente fica sendo transferida, a gente não vai andar com o olho e ficar careca. A gente pega Fortaleza, Ceará. Você traz... Você trouxe de Cumurã? Tá bom, tá ótimo. Ela vai trazer para mostrar. Muito bem, então nós vamos ver aqui primeiro que houve tradição oral, né? Eu espero que vocês estejam lendo aí o que o Dom Jacinto escreveu. Tudo ficou durante muito tempo da tradição oral e só depois foi escrito. Mas não foi escrito o livro assim, eu vou escrever o Gênesis. Não é assim que funciona. Então, pequenos textos foram sendo escritos nos mais diversos materiais. Então, na Bíblia, geralmente se usa o material vegetal, né? Que é o material chamado papiro, que é feito da casca do junco, né? E principalmente é muito usado no Egito, tá? Então, veja aí, aqui diz assim: às margens do rio Nilo crescia um tipo de junco chamado papiro, com o qual os egípcios fabricavam uma espécie de papel. Então vamos observar aí como é que faz. Ele pega os juncos, tira a casca. O artesão cortava o caule do junco em tiras. Aí ele faz um entrançado, um quadricular, um entrançado perpendicular, não é? Um por cima, por baixo, por cima, por baixo. A horizontal e a vegetal também. A horizontal e a vertical. E de forma que ficava uma coisa meio quadrada. E ele fazia aquele entrançado com as tiras, ficaria uma coisa assim meio quadriculada, e ele batia. Então ele ia batendo nelas com um martelinho, jogava água e batia. Depois elas eram botadas para secar, como nós temos aqui elas prensadas, né? Aquelas eram bem prensadas para ficarem bem retas e colocadas para secar, e tínhamos aí o papel para escrever, né? O papiro, tá? Então era assim que fazia. A tinta também era totalmente artesanal, tinha um sangue de um pássaro, uma resina de uma árvore, eles tinham a receita de como fazer. Então a vantagem desse material vegetal é que era mais barato. A desvantagem é que tinha pouca duração. Então facilmente se rasgava, se quebrava, bofava, etc. Então não era
não compensava muito. Compensava sim para um escrito pequeno, uma coisa mais imediata, uma coisa para o nosso tempo, mas se eu fizesse alguma coisa que durasse mais, aí não era muito viável. Bom, então aí nós temos de novo como é que eles fazem. A casca é removida, o papiro é cortado em tiras, fica de molho por algumas semanas, né? O número 2 aí. 3, as tiras são organizadas verticalmente e horizontalmente. Cola-se uma outra, cola-se outra camada de pano em cima e bate, né? Coloca-se o pano e bate para pressionar, tá aí no número 4, né? Batendo, né? Um linho para bater em cima desse material. E aí levavam a prensa, pronto, e dava um polimento. Estamos aí com o papiro pronto para o uso. Muito trabalho. Aí nós estamos vendo o material vegetal. Está aqui no livrinho, mas está muito rapidinho. O livrinho é mais encontro, não é aula, né? Nós estamos aqui para aula. E aí nós temos agora o material animal, couro. Geralmente se fala que o pergaminho é couro de carneiro, mas é de carneiro e de camelo também, né? Carneiro de camelo. Então é mais complicado ainda. Primeiro, porque o couro era um material que se usava para muita coisa. Para vestimentas, para calçados, para fazer tendas, para fazer tapete de comer em cima. As pessoas não tinham mesa assim, de madeira, com pernas. A mesa era o tapete no chão, né? Então tinha várias coisas que eram feitas com o couro. Então, pegar o couro para usar para escrever era um desperdício para eles, porque o couro tinha muitas utilidades. Então, enquanto se esteve em Israel, o povo esteve lá em Israel, não houve muito escrito, não. Começou a ter um pouquinho mais de coisa escrita quando começou a monarquia, porque o rei tinha um secretário, tinha histórias de como foi que ele chegou ao trono, dizendo que tinha sido escolhido por Deus, abençoado por Deus, porque senão era capaz de matá-lo, tinha que convencer todo mundo. E tinha que deixar para as gerações futuras isso escrito. Tinha as crônicas anuais, chamadas Anais Reais, que eram, no fim do ano, o secretário lá, o escriba, quem sabia escrever era o escriba. Outra pessoa não sabia escrever, era uma profissão, saber ler e escrever era uma profissão. Então, o escriba fazia um resumo de tudo que o rei tinha feito durante o ano e fazia uma crônica daquele ano, claro, exaltando o rei. Se ele matou 2 caras, disse que ele matou 100, se ele matou 100, disse que ele matou 10.000, etc. Então, isso era... As primeiras coisas escritas eram coisas que exaltavam o rei. Outras coisas que foram escritas também, que são bem antigas, são cânticos que louvam a Deus por grandes coisas que Deus fez. Passar o mar vermelho, vencer uma batalha e várias outras coisas. Entrar na terra prometida. E alguns desses cânticos estão espalhados na Bíblia e outros estão no livro dos Salmos. Então era muito mais difícil preparar o pergaminho, pegar o couro do animal, uma coisa que era tão útil, que era o couro, e deixar para escrever. Por isso que a Bíblia foi escrita, no Antigo Testamento, a maior parte foi escrita lá na Mesopotâmia, fora da terra de Israel, quando eles foram exilados. Eles foram exilados, o rei
imperador da Babilônia, disse: olha, a gente tem uma ideia, a gente teve aqui a escravidão dos africanos, e aí a gente pensa que todas as vezes que a pessoa está sob o domínio de alguém, ela é colocada na roça para trabalhar debaixo do chicote. Na verdade, a gente não pode chamar o exílio da Babilônia de escravidão. Eles só não podiam era voltar para casa, mas lá eles eram livres, podiam ganhar o dinheiro deles e tal. E eles foram aproveitados pelo imperador no trabalho que eles sabiam fazer. Então os escribas foram levados ao palácio para fazer o trabalho de secretário, de documentação. Sabe aquela repartição pública que a pessoa está fazendo TCC e diz assim: eu vou aproveitar e vou imprimir meu TCC aqui usando a tinta, a impressora e papel? Foi isso. A Bíblia surgiu assim. O rei da Babilônia disse: vocês estão aqui, vão documentar as coisas que acontecem e tal. E eles aproveitaram aquele monte de pergaminho, porque a Babilônia era rica, o imperador estava lá com esses couro todo lá, né, para escrita, já prontinho, e aí eles aproveitaram e escreveram a Bíblia falando mal do rei da Babilônia, sem que ele soubesse que estavam falando mal dele. Tá? Então, foi assim que surgiu a maior parte dos livros, porque senão eles não teriam condições de escrever esses textos tão grandes, com esse material tão escasso. E também que eles foram empregados para isso, para escrever. Então, não precisava fazer mais nada de atividade profissional a não ser escrever. Tá? Então, o pergaminho também é bastante difícil de... né? Mas fica uma coisa... Eu também tinha um pergaminho aqui, tudo lá em Fortaleza. Mas ele fica... é couro, mas você não nota que é um couro. Ele é branquinho, bem branquinho, assim, bem lisinho. E parece que é papel, só que é couro. Então, isso aí se chamou pergaminho por causa da cidade de Pérgamo, onde foi inventada essa técnica. Agora, isso aí eram os materiais, né? Então, os textos bíblicos, nós não podemos dizer que eles literalmente estavam em pedras ou nas tabuinhas de barro, né? Mas textos que serviram de inspiração para os textos bíblicos estavam. Agora, os textos bíblicos estiveram durante milênios sendo copiados e recopiados nesses materiais. Né? Agora, o formato pode ser o formato de rolo, que era o mais comum. O livro era escrito e enrolado e guardado na jarra de cerâmica. Esse formato rolo, ele pode ser do material vegetal, que é o papiro, ou do material de origem animal, que é o... Muito bem. Então, existe rolo de papiro e existe rolo de pergaminho. Eles costuram as colunas, eles sempre têm essa coluna aqui, que é o tamanho do couro, ou o tamanho do papiro, né? E aí eles costuram e fazem uma grande tira. Geralmente eles aproveitam uma folha dessa para escrever 2 colunas, é o mais comum, né? Então, chama em hebraico Megillah ou Sefer. Sefer tem até uma editora aqui no Brasil, uma editora dos judeus chamada Editora Sefer. Tem muitos livros relacionados à Bíblia, ao judaísmo, etc. Sefer é o livro quando ele é sagrado, ele chama Sefer. Se ele não é um livro nem de oração, nem um livro usado na liturgia, não é um livro assim para cunho religioso, ele é apenas Megillah. E o outro formato é o formato códice, que é esse das folhas sobrepostas, né? Uma sobre as outras, como nós temos no livro hoje. Em latim era codex, né? Aí já está em português, códice. Então, o códice é o formato. O códice pode ser de papiro, que é o material de origem, ou
pergaminho, que é um material de origem animal. Então, essas folhas podem ser tanto de pergaminho quanto de papiro. E elas são bem enfeitadas, tem escritos e tem arte, tem coisa bonita, muito bonita, tá? Então, na época do cristianismo, o códice desbancou o rolo. Por quê? Porque o códice era mais fácil de ser transportado e os cristãos ficavam evangelizando por aí. Eles simplesmente, veja só como é fácil de transportar. As folhas são umas sobre as outras. Aí eles têm esse lacre de fechar e pode até botar pendurado e leva. Agora, os rolos, eles precisavam estar usando as duas mãos, etc. Né? E aí ficava mais difícil do transporte. Ter que levar as jarrinhas, não dava certo. Então, esse formato aqui acabou se sobressaindo e hoje nós temos, né? Os nossos livros estão todos nesse formato. Tá bom. Então, tudo bem até aqui. Isso era o encontro número 2 do livrinho, não é? Agora, nós vamos passar para as histórias bíblicas. E vamos sempre enquadrando aquilo que está ali, a informação do livrinho e a história bíblica. Então, a história, a Bíblia trata da caminhada de Deus com o povo, com o ser humano. Só que esse ser humano com o qual Deus caminhou durante milênios, porque o povo judeu já tem mais de 5.000 anos, já está quase com 6.000 anos, essa caminhada desse Deus que acabou sendo conhecido por todo mundo, né? Foi com o povo de Israel. Não é que o povo de Israel seja o melhor, nem o mais santo, nem nada. Quando Jesus está lá no Evangelho de João, conversando com a mulher samaritana, os samaritanos são adversários dos judeus. É um caso complicado, porque são parentes que não se gostam. Então, são parentes e não se dão. E aí, a conversa está indo mais ou menos, e aquela jovem mulher pensa que Jesus quer alguma coisa de intimidade com ela, um namoro, uma coisa assim, e ela fica pensando, não é? Interessante, estamos só nós dois aqui, aí ele está todo falando comigo. Se tivesse alguém, ele não estaria, não é? E ela diz isso para ele: como é que tu, sendo judeu, vem falar comigo que sou samaritano? Então, mas Jesus não quer briga, vai, conversa vem. E aí ela diz: quer ver que eu vou já fazer um teste para mostrar que ele tem duas caras? Diz assim: olha, o meu povo adora nesse monte. É aqui que a gente faz toda a nossa liturgia. Mas os judeus diz que a gente só pode fazer liturgia no templo de Jerusalém. E aí, interessante que Jesus vai dizer: mulher, não é o lugar. Não é o lugar. O importante não é o lugar. É a atitude com a qual se faz a adoração. Só que ele disse uma coisa que eu acho muito interessante, que vai servir para nós. A salvação vem dos judeus. Você gosta, você não gosta, você detesta, você acha que eles estão jogando bomba dos palestinos, que eles têm duas caras, que eles não obedecem a Deus, que está um pouco complicado. Mas vem dos judeus. Sabe aquele, não sei se vocês têm, mas eu tenho, uma complicada, que a mãe cisma de querer bem mais a ele do que todos os outros filhos? Pois é. É assim, né? E a mãe da gente diz que não é verdade que ela gosta mais, é que ela se preocupa mais. Sim. Não convence ninguém, mas enfim.
entender, porque... Não, eu entendo, pai, não estou criticando, não. Mas olha, eu não gosto mais dele do que dos outros. Sim, é claro, imagina. É porque ele é complicado desse jeito, a gente se preocupa mais, tá certo? Pois é a mesma atitude de Deus com relação aos judeus. Dentre todos os seres humanos, é esse complicado aqui que eu tenho que ficar me preocupando com ele, porque senão não vai dar certo. Ou seja, a gente só pode saber sobre Deus quando a gente sabe sobre os judeus. Porque os judeus foi que fizeram essa experiência. Foram eles que escreveram. Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos a mesma coisa que Jesus. Olha, vocês não gostam dos judeus, mas tem uma coisa. Deles são as escrituras. Deles são as alianças. Deles são os patriarcas. Deles são os profetas. E deles é o Messias. E nós estamos na rebarba. Nós fomos incluídos a um povo que já existia. Então, só tem um jeito. É ver onde é que eles erram, que eles acertam, mas eles fizeram a caminhada deles. E aí, a gente só entende a Escritura, entendendo também esse povo e vendo essa história. Bom, tudo começou com um cara chamado Abraão. Né? Então, tem estudiosos que dizem que Abraão viveu em 1900 a.C. E tem estudiosos que dizem que o Abraão viveu antes do ano 2000, né? 2015, 15 anos antes, que é o contrário, né? Quando é antes de Cristo, a contagem é regressiva. Né? Então veja, nós estamos distante de Abraão 4.000 anos. 2 de cristianismo mais 2 antes de cristianismo. Certo? 4.000 anos de distância. E foi com ele que, pelo menos nas narrativas bíblicas, foi com ele que tudo começou. E ele é importante porque ele é uma pessoa que vivia numa região bem desenvolvida. A cidade, que a Bíblia diz que ele era originário de lá, é Ur, que era uma cidade, uma Nova York daquela época, né? Uma cidade bem desenvolvida, de comércio, de casa com 2 andares, porque é os achados arqueológicos mostram, né? Casa com 2 andares, há mais de 4.000 anos atrás. Interessante. Então, é uma cidade de comércio, uma cidade rica. E esse Abraão, a cidade que fazia parte de uma cultura politeísta, tinha muitos deuses e adorava muitos deuses. E um dia, ninguém sabe como, nem o que aconteceu, Abraão teve uma experiência muito forte, que é uma experiência dupla. Uma experiência de que aquelas divindades não estavam com nada e que havia um Deus diferente daqueles todos, aqueles deuses todos que estavam falando lá deles, que cultuavam e tudo mais. E é interessante, tem um livro apócrifo judaico, recente, né? Não tão recente, não é da era cristã, é um pouco antes, que fala da família de Abraão e diz que o irmão de Abraão era um artesão, ele fazia as estatuetas das divindades e que não gostou nada de Abraão dizer que um Deus de verdade a gente sentia era no coração. Então nós não sabemos direito o que foi que aconteceu, mas a Bíblia tem uma coisa tão forte, não é? Aí no capítulo 12, quando fala de Abraão, vamos pegar, né, Gênesis 12,
E aí é que tudo começa. Então nós vamos começar pelo Gênesis, mas pelo capítulo 2. Então diz assim, 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão, segura aí, Marli, para mim, essa folhinha. Obrigada. O Senhor disse a Abraão, aqui ele ainda chama Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão abençoadas todas as tribos, as nações, os povos da terra. Então, isso aqui é aqui que começa. Assim, né? Uma desinstalação. Esse Deus desinstalou Abraão. Porque é isso que a narrativa quer dizer. Eu estava preparando aqui esses slides e me emocionei mais uma vez, porque esse texto aqui foi o que me tirou de casa. Eu até disse de noite na nossa oração, né? Na segunda-feira, né? Que era aquela força da palavra que o filho, o funcionário real acredita na palavra de Jesus e volta para casa acreditando que o menino vai estar curado. E eu estava dizendo que eu tinha dado um crédito tão grande a essa passagem, que essa passagem falava comigo num retiro que eu fiz, que há 32 anos atrás ela me tirou de casa. Isso aqui era para mim. Então nós não sabemos direito o que aconteceu. Mas nós temos uma narrativa que nos ajuda a nos encontrar com Deus. Quando eu entrei para o noviciado, o que mais me encantou na Nova Jerusalém, nessa congregação que eu participo, foi exatamente o estudo da Bíblia. Eu fui para um retiro de jovens no carnaval e o padre fundador, na hora da missa, ele explicou os textos bíblicos de um jeito que eu nunca tinha escutado na minha vida. Naquela hora eu disse, eu quero ser igual a ele. Eu quero saber falar assim da Bíblia, eu quero entender assim a Bíblia. E aí eu fui para o noviciado. E lá no noviciado, a irmã mestra ensinava Santa Teresa d'Ávila para a gente, Castelo Interior. Ela era de uma congregação teresiana, filhas de Santa Teresa, e estava ajudando o nosso fundador, nos dando a formação. Aquilo foi me chateando. Na primeira conversa que eu tive com o padre Caetano, o padre fundador, disse, olha, eu me sinto assim um pouco decepcionado. E ele disse, por quê? Porque o que me encantou foi esse estudo da Bíblia, esse jeito de compreender a Bíblia, esse jeito de lidar com a Bíblia. E eu chego aqui e a irmã só ensina Santa Teresa pra gente. Tá aí no Castelo Interior, ninguém sabe. Vocês não sabem de nada não. Aí já chego na congregação botando para lá. Aí ele foi e disse assim, pois ela está certa. Quem não entende Santa Teresa não entende a Bíblia. Aí eu disse assim, como é que é? É porque Teresa é igual aos autores da Bíblia. Tem a experiência, mas a experiência mística não dá para explicar. Então, quando vai escrever, tem que fazer comparação. É um castelo que não é um castelo, não é? É não sei o que não é isso, mas não é. Não é? A Inquisição, você viu Jesus vir? E como é que ele era? Não sei.
Como é que você viu e não sabe? Porque eu vi como um cego veio. É muito difícil de se falar de uma experiência que está fora do cotidiano. Então, as experiências que são narradas na Bíblia é um esforço de transmitir numa linguagem limitada. E por isso usa o símbolo, usa a metáfora, usa a hipérbole, usa muitas figuras de linguagem, para poder dizer o que não cabe na linguagem cotidiana, na nossa linguagem do dia a dia. Porque é algo que não faz parte do comprar, do vender, do comer, do cuidar das pessoas. Não, é uma coisa que acontece dentro. Alguma coisa mexe, não é? Então o escritor bíblico tem que achar um jeito de falar. Isso que a senhora fala também me toca muito. Porque lá em Coríntios tem uma referência a Isaías, ao profeta Isaías, que diz algo mais ou menos assim, que é quando ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem reservado para aqueles que eu amo. Então a gente não consegue entender, a gente não consegue traduzir palavras. Não consegue entender. Não consegue traduzir nas palavras, na linguagem. A linguagem humana é cheia de limites, não é? Então, os autores bíblicos, além de estarem falando, às vezes, sobre uma experiência que não foi eles que fizeram, mas foi outro, fica mais difícil ainda, porque Abraão não escreveu nada. Então, alguém foi escrever para Abraão. Agora, vamos olhar aí para os slides. Abraão, ele está mais ou menos em 2150 a.C. É 22, não é? E o texto dele, a história dele, foi escrita no século VI. Aí diminui aí 22 de 6, bastante tempo. Então, passou muito, centenas de anos, mais de 1000 anos, muito mais, para se escrever a história de Abraão. Ela foi sendo contada de geração em geração. E nesse contar, se vai colocando também aspectos que são do dia a dia de quem está vivendo. Então, todas as vezes que a gente escreve um texto, a gente revela o momento histórico que está acontecendo. Então, eu estava escrevendo um texto para um livro e lá era um texto sobre, como é que é? Era um livro que estava sendo organizado, vários professores fizeram parte, escrevendo capítulos. E o livro, o meu capítulo ficou o tempo e a história no Antigo Testamento. Noção de tempo e de história. E eu escrevendo, e lá saiu não sei o que, é como na pandemia, que lá. Aí o revisor disse: Aila, o livro que nós estamos escrevendo, assim, para daqui a 10, 20 anos, ainda está sendo utilizado, né? Ou pelo menos servindo como referência. Se você coloca a coisa na pandemia, aí as pessoas daqui a 10 anos não vão estar na pandemia. A maioria não vai nem saber direito o que era a pandemia, hoje é criança, né? Então, vamos tirar a pandemia do seu capítulo, né? Tá certo, desculpa, nem prestei atenção. Um exemplo. Então, quer dizer que quando a gente escreve, a gente revela o que está sentindo, revela o nosso momento. Por exemplo, tem uma história aqui de que 3 anjos, depois eu vou falar isso com calma, 3 anjos vão visitar Abraão. E aí ele mata um terneiro. Um terneiro é um bezerro que acabou de ser desmamado. Só que o escritor pisou na bola, porque Abraão não tinha
gado bovino. Ele era um nômade, ele que tinha era ovelhas mesmo. Ele não servia um bezerro para os visitantes, não. Né? E assim vai. As pessoas traem as suas... Não é porque a pessoa está escrevendo, olha, se veio gente importante, se oferece um bezerro. E aí, então, foi para frente. Então, veja, a história de Abraão, ela foi contada assim, durante séculos, verbalmente, oralmente. E era muito importante essa história para todas as pessoas por causa da fé de Abraão. Abraão é o pai da fé, ainda hoje ele é o pai da fé. Ele é pai de todos aqueles que têm fé. Ele é o maior exemplo de fé que existe na história. E aí, mas a história dele só foi escrita lá quando eles estavam exilados na Babilônia. E tinha um propósito. Alguns trechos sobre Abraão começaram a surgir lá. Por exemplo, esse de Gênesis 12 é quando eles estavam lá, porque eles estavam bem pertinho de onde Abraão tinha saído há mais de 1000 anos atrás. Eles estavam na Babilônia e o Abraão era ali da Caldeia, né? Tem a Síria, Babilônia, Caldeia, Suméria, aquelas civilizações antigas. Pois bem, então, parte da história de Abraão já foi escrita quando eles voltaram para a terra de Israel depois do exílio. Os persas dominaram os babilônios e disseram, quem quiser voltar para a sua terra, pode voltar. E alguns voltaram, alguns israelitas voltaram. Tá? E aí, quando chegaram lá, queriam encontrar a casa que o pai tinha deixado. A terra que o pai tinha deixado, chegar lá, deixou, né? Os que voltaram, a gente diz voltar, mas na realidade não sabemos se essa palavra é adequada, porque quem foi, acabou ficando na Babilônia, morreu por lá, ou não tinha mais idade para uma viagem dessa. Quem veio foram as novas gerações que ouviram falar da terra, da beleza, da aliança, de que aquela terra era dos antepassados, Deus tinha dado para Abraão, etc. Voltaram os idealistas. Aí, vamos construir o templo. O rei permitiu, vamos construir o templo de Jerusalém. Arrecadaram dinheiro para reconstruir o templo de Jerusalém. Chegaram lá, obviamente, quase 70 anos depois que os pais tinham saído. Tinha gente morando na casa, tinha gente lá na terra, tinha gente lá. Não tinha nada. E aí foram usar o dinheiro que tinham arrecadado para construir o templo para comprar pedaço de chão, para comprar uma casa, mandar fazer casa, essa coisa toda. E aí entra o conflito de quem é a terra. É de quem ficou, porque a Babilônia dividiu o povo em dois. Tem as elites que são perigosas, nobreza, o pessoal que pensa, os escribas, intelectuais, vai para a Babilônia. Oficiais de exército, sacerdote. O sacerdote diz, Deus está mandando fazer uma rebelião, não pode ficar. Leva o sacerdote, etc. Só fica as pessoas que não vão causar nenhum perigo. Né? Então, e aí o que a Babilônia diz? Agora vocês usufruam aí do... Eu quero que vocês produzam, porque eu quero dinheiro, né? Os impostos. Aquele que domina, ele cobra impostos. Sim. Então, foi dado para eles, e eles disseram, isso aqui é nosso, e os que voltaram diziam, nada é nosso. Então, por causa dessa questão da terra, entra aí, né, essas histórias de Abraão e Deus dando a terra. Deu a terra para quem? Para quem estava lá na Mesopotâmia e veio, não é? E aí a turma que ficou disse, não, peraí, então vai ter história que o certo é quem foi pro exílio, e vai ter história que o certo é quem ficou, nunca foi pro exílio. Né? Então
isso aí a gente vai vendo aos poucos, enquanto a gente vai estudando. Mas, como nós lemos aí no Gênesis 12, Abraão, filho de Terá, vai ter um pouco antes do capítulo 12, e essa informação, finalzinho do capítulo 11, sai de Ur da Caldeia, aqui na Mesopotâmia. Ele é casado com Saraí, que depois vai se chamar de Sara. Gente, a questão do Abrão, e o Abraão é muito simples, Abrão é grande pai, e Abraão é pai de um povo, pai do grande povo. Então, é assim que a coisa muda. Ele, enquanto não tem descendentes, ele é um grande pai. Ab quer dizer pai, né? Ab, Abá. Então, ele é um grande pai, quer dizer, ele é um patriarca. E depois ele fica pai de muitos, né? De um grande povo, pai da multidão, pai de um grande povo. Am é povo. Então, Deus diz para deixar tudo, e esse tudo aí é muito forte, porque as pessoas, elas eram membros de clãs, de família, de clã, de tribo, de povo. Então, não se entendia uma pessoa que não fosse membro de alguma coisa. Então, era assim um sacrilégio a pessoa se separar dos seus parentes. Então, para que isso acontecesse, tinha que ter um ritual de separar o sangue da pessoa. Então, quer dizer, fica assim, daqui para frente você é um estranho, não é? Então, daqui para frente você é um estranho. Então, a pessoa vai fundar um novo povo, e é estranho para o anterior. Então, tem isso aí. Vocês vão ver isso quando chegar a história do neto de Abraão, que é o Jacó. Ele entra numa treta lá com o sogro dele, e aí vão fazer o ritual. Um diz assim: eu e meus descendentes jamais passarei dessas pedras para lá. E o que está lá dizia: eu e meus descendentes jamais passarei dessas pedras para esse lado daí. Tem que fazer esse tipo de aliança, que aos pouquinhos a gente vai mostrando. Mas só para a gente encerrar, que chegou nosso horário aqui, né? Então, Ló acompanhou Abraão e partiram, para a terra prometida. Gente, uma vez eu dei uma palestra que foi Abraão na arte, e eu peguei só as pinturas. Séculos e séculos de pinturas sobre a vida de Abraão na arte. Mostrava a pintura, dizia, contava o episódio que a pintura estava retratando, quando foi pintado, por quem foi pintado. Tá, aí o próximo. Aí assim fui seguindo a ordem bíblica, mas é incrível que um dos personagens mais retratados pela arte é Abraão. Vai. Então aqui eu não coloquei os créditos do pintor, né? Esse aí eu não me lembro. É a saída dele com seus servos e indo na direção da terra de Canaã. Ele chega na terra de Canaã e se instala em Siquém. Agora, dever de casa, leia a história de Abraão. Começa a ler do capítulo 12 do Gênesis e segue. Vamos ver até onde que você vai conseguir ler, até a próxima vez que a gente se encontrar. A partir de Gênesis 12. Exatamente. Quando eu falar, vocês saberem do que eu estou falando. Eu digo para os meus alunos: gente, se eu estivesse aqui dando aula de literatura, falando, não é? Digamos, quando era mais fácil contar letra, nós vamos usar. Falando do romance Iracema, de José de Alencar, todos os alunos tinham que ter lido, porque senão não entendem nada. Pois não, então, é a mesma coisa. E aí vocês também vão trazendo as perguntas, não é? Porque vai ter coisa, vai ter 2 cidades queimando.